estava aqui tentando gravar uma aula sobre lateralidade, mas eu percebi que vai ficar muito densa para o YouTube e aí acaba que não tem como eu passar tudo isso aqui em vídeo para vocês. Então eu resolvi fazer uma simplificação, uma checklist para você conseguir identificar lateralidades corretamente e não ficar mais operando coisas que nem são lateralidade e acabar estopando por causa disso. Vamos para o vídeo. A primeira coisa que você tem que saber sobre lateralidade é que uma lateralidade ela só existe quando o mercado rompe uma máxima inflexiva ou uma mínima inflexiva. Somente assim. Tudo aquilo que vocês veem pequeno ali, movimentos laterais micro, tudo isso não é lateralidade. Pode ser uma lateralidade micro, pode ser um movimento de lado, mas não é um ciclo de lateralidade. Porque ciclo de lateralidade depende que o mercado rompa uma máxima ou mínima inflexiva. E o que é uma máxima ou mínima inflexiva? É a máxima ou mínima de um movimento que levou ao rompimento de uma outra máxima que já era inflexiva. O jeito mais fácil de ver isso é máximas e mínimas do dia são máximas e mínimas inflexivas. Sempre que o mercado romper uma máxima inflexiva, o movimento que levou a este rompimento, agora a mínima dele, já que o rompimento de alta, a mínima dele é inflexiva. E a máxima, como já era inflexiva, aí você tem uma máxima e uma mínima inflexiva. Vou mostrar no gráfico que vai ficar bem mais fácil de você ver. Então aqui nos 5 minutos eu tenho o mercado abrindo com um gap de baixa e fazendo aqui um movimento para baixo. Durante o dia, o mercado reverte esse movimento, renovando aqui o topo. Ora, esse aqui é a máxima do dia. Então, esse movimento aqui, a mínima dele vai ser inflexiva também. Então, máxima do dia, máxima inflexiva, mínima do dia, mínima inflexiva. Tem uma lateralidade. Isso é uma lateralidade, tá vendo? Aqui tem uma máxima e com a mínima. O que muita gente acaba errando? Vocês acabam operando isso aqui, ó. Isso aqui, para você pega isso aqui e fala, isso é uma lateralidade. Não é lateralidade. Aí eu falo, isso aqui, ó, o mercado tá lateral aqui. Isso aqui é uma lateralidade. Enfim, traça um quadrado e acha que é lateral. Não é. É por isso que muita gente acaba estopando, porque está operando uma coisa que nem existe, que é uma lateralidade estreita. Um movimentozinho lateral que faz parte de um todo e não significa nada para o preço. Você acaba operando, reagindo a coisas que nem estão acontecendo. Beleza? Então, para fixar máxima inflexiva, mínima inflexiva, você tem uma lateralidade. Uma dúvida que pode surgir, JP, mas e quando não tem um gap? Eu opero um Forex, por exemplo, opera um mercado que não fecha. Como que eu descubro qual que é a máxima e qual que é a mínima? É a mesma coisa. Veja, é até mais fácil do que no mercado que tem gap. Por quê? Começou o dia, aqui dia 25. A gente tem esse mercado aqui, né? Aqui, essa linha que eu tracei, ela é a divisão do dia 24 com o dia 25. Então eu volto para o dia anterior e olho, qual que foi a máxima do dia 24? Foi aqui, ó. Isso aqui é a máxima do dia 24. Beleza. Qual que é a mínima do dia 24? Essa daqui de baixo. Então eu tenho a máxima do dia 24 e eu tenho a mínima do dia 24. Pronto, lateralidade. Agora eu vou operar de acordo com isso, com rompimentos, falha de rompimento, correções, pernas, enfim. Vamos para o resto da checklist. Agora que você entendeu como achar uma máxima inflexiva e uma mínima inflexiva, você precisa entender que a lateralidade ela tem terços. Terço alto, terço do meio e o terço mais baixo da lateralidade. Quando o mercado está na parte alta, você vai buscar por vendas. Quando ele está na parte baixa, você vai buscar por compras. E quando ele está no meio, o que vai definir o que você vai buscar são a quantidade de pernas que o mercado chega nesse location. Mas vamos primeiro visualizar esses terços. Então aqui, visualizando os terços da nossa lateralidade. Primeiro, a parte baixa, a gente vai buscar por compra. A parte alta, a gente vai buscar por venda. E o meio, o que vai definir o que a gente vai fazer aqui nesse meio é quantas pernas o mercado faz até chegar nele. E o que são pernas? Perna é qualquer movimento do mercado que aconteça dentro de uma lateralidade. Tá? Então, sempre que você tem aqui o mercado fazendo um movimento de compra, então, por exemplo, quando o mercado sobe aqui, ele faz o quê? Uma perna de alta. Ele corrige e faz uma perna de correção. Depois ele renova a máxima, faz uma segunda perna de alta. Depois uma perna de correção, uma nova perna de alta, uma perna de correção e assim sucessivamente, até levar a máxima aqui. Quanto mais pernas o mercado faz, mais fraco é o movimento. Isso numa lateralidade, tá? Não levem isso para uma tendência, para uma lateralidade. Quanto mais pernas o mercado faz, mais fraco é o movimento. Então, me pergunto, quando o mercado chega aqui em cima, com essa quantidade de pernas que ele fez, qual que é a chance desse rompimento dar certo? Baixa. A tendência é que falhe. É o que acontece. Quando os vendedores começam a fazer o movimento deles, a perna deles, o que eles fazem? Uma perna, correção, segunda perna. Ou seja, eles estão fazendo pernas de correção até o meio da lateralidade. Então, quando o movimento chega aqui, nesse meio, você já não quer mais estar a favor da venda. A mesma coisa vale para compra. Você comprou aqui por algum motivo. Quando o mercado chega aqui, você não quer mais estar a favor dos compradores. Por quê? Porque ele está fazendo muitas pernas e não está conseguindo sair do meio da lateralidade. Entende?
Então essa é a relação de localização na lateralidade junto com perna. A perna vai definir a força com que o mercado vai tentar sair da lateralidade. Quanto mais pernas, menos força. Quanto menos pernas, mais chance dele sair da lateralidade. Agora que você entendeu o que tem na lateralidade, as máximas e mínimas, os terços e as pernas, a gente vai entender agora gaps magnéticos. Eles são os alvos da lateralidade. Quando você está operando uma lateralidade, você sempre está operando querendo pegar um desses alvos. Vou mostrar para vocês o que é um gap magnético. E é muito simples, tá? Gap magnético, ele é o primeiro gap de barras, que é o espaço entre um rompimento de uma barra e a máxima da barra que rompeu, que acontece no movimento que rompeu a inflexiva. Ficou confuso assim falado? Veja aqui, ó. A gente vai olhar para essa perna de alta aqui. Se eu perguntar para você qual é o primeiro gap aberto durante todo esse movimento, que não foi fechado ainda. Gap significa espaço. Espaço de quê? Entre o rompimento de barras. Então você tem o primeiro gap, já fica, para quem tem mais tempo, fica mais automático de você identificar. O primeiro gap ele vai estar aqui, ó. Porque perceba, desde quando essa barra grande compradora rompeu a máxima da barra anterior a ela, o preço nunca mais voltou para retestar essa máxima, nunca foi nenhuma sombra tocar ali. Então, este é um gap que está aberto. Logo, vendedores, quando você for operar para venda, o alvo será o gap magnético. A mesma coisa vai acontecer para os vendedores aqui em cima. Qual que é o primeiro gap que acontece depois que o mercado rompe aqui a máxima inflexiva? Qual foi o primeiro gap que não foi fechado? Esse daqui, ó. Então, perceba, até o mercado, na barra 18 aqui, fechar esse gap, até o mercado conseguir fechar ele é um gap magnético, ou seja, compradores que compram aqui querem levar o preço para aqui. E sabendo disso, você sabe onde os compradores vão querer realizar e você sabe também aonde os vendedores podem ter força novamente, perfeito? E por que isso é importante? Porque sabendo disso, a gente vai passar para o último tópico aqui, que é gatilhos de entrada, formas de você entrar numa lateralidade. Uma delas é exatamente essa. Você está no começo de um movimento, então ó, vamos somar tudo aqui. A gente está numa lateralidade que ela fez um rompimento comprador com várias pernas, perfeito? Esse rompimento, ele falhou de romper, o mercado retornou para a lateralidade. O mercado fez uma perna vendedora, ou seja, força para os vendedores ainda. Ele deixou um gap aberto, esse gap aqui, e ele tem como alvo o gap aqui de baixo. Os vendedores têm como alvo esse gap aqui embaixo, perfeito? Então, olha, se eu sou o cara que quero vender agora, cheguei para operar agora, quero vender, quando os compradores voltam para o gap, não conseguem superá-lo, falham nele, eu vou estar buscando por gatilhos de entrada para poder vender aqui e levar aonde? Para esse gap aqui, mais abaixo, que vai ser meu alvo. Então, por exemplo, quando uma barra de sinal com uma barra 24 aqui fecha, ou até com uma barra 21 fecha aqui, eu posso vender, colocar meu stop aqui acima do gap, ou vender aqui e colocar meu stop aqui acima, e operar até o gap magnético aqui embaixo. Esse seria uma premissa para operar um gatilho de entrada dentro de uma lateralidade, que você estaria operando bem a lateralidade. E pode ficar melhor, por quê? Lembra que a gente falou de contagem de pernas? Então, olha, eu tô com meu alvo aqui, ó. Meu alvo é o gap, que não foi fechado, perfeito? E eu tô vendido, por exemplo, aqui ou aqui. Só que lembra da contagem de pernas? O mercado fez uma perna, correção, segunda perna, opa, duas pernas. Já tá um pouco pior, mas duas pernas ainda é normal. Mercado, só que essa segunda perna, ela começa a fazer o quê? Ó? Várias correções, ela começa a perder força. Então, quando o mercado chega próximo aqui da região do gap, nem chegou tão próximo assim, os compradores começam a fazer as suas próprias pernas. Eu começo a fazer uma perna, correção, segunda perna de compra. Aqui eu saio da operação. Por quê? Eu estou no meio da lateralidade, o mercado fez duas pernas, demonstrou fraqueza vendedora, e aí está me dando agora força compradora. Nesse momento eu saio da operação e evito de ser estopado, de esperar o mercado vir aqui em cima e me tirar da operação. Isso tudo por quê? Porque eu sei identificar lateralidade, eu sei o momento de operar, eu consigo identificar os gaps, sei os terços. Então, você consegue operar bem uma lateralidade. É assim que se opera o mercado lateral. Evitem não, parem de fazer qualquer coisa de, não, vou operar isso aqui, ó, isso aqui é minha lateralidade, vou operar. Não existe isso, beleza? Não caia nessa loucura de ficar operando coisinhas assim muito estreitas, porque não é. Lateralidade, você aprendeu aqui agora, que é só quando o mercado rompe uma máxima ou mínima inflexiva, valeu? Então, essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Fiz uma versão resumida aqui do que eu queria fazer, porque a aula que eu gravei de lateralidade, ela ficou muito grande, passaria aí fácil de 1 hora, e não tem como manter um conteúdo desse aqui no YouTube. Então, se você quiser fazer parte da Bookers Club e aprender o método, como você lê o mercado com eficiência, entra aí no link aqui embaixo e entra no Formando Traders para você fazer parte aí do time todo dia comigo, tirando dúvidas, tendo acesso à minha abertura de mercado e acesso a tudo que eu penso, tudo que eu analiso ali durante o dia no mercado. Valeu? Tamo junto, é isso. E comenta aí se você gostou, o que você quer ver aqui mais. Valeu!